Noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso terceiro encontro na semana gratuita Ressignificando Meu Feminino. Se você está assistindo a gravação dessa live, então você pode passar uns minutinhos aí para frente, porque eu vou receber as minhas alunas, vou receber os meus convidados, né? E aqui a gente vai levar uns minutinhos ainda para começar a nossa aula. Mas eu já quero aqui, né, agradecer a sua participação, agradecer também por você estar aqui. Então passa uns minutinhos que daqui a pouco a gente começa e eu vou receber aqui a Vânia, a Dalva, a Kátia. Boa noite, sejam bem-vindas. Sintam-se em casa. Boa noite, boa noite, boa noite. Nós vamos aqui aguardando, né, a chegada de todo mundo. Hoje eu atrasei uns minutinhos. Hoje foi o dia dos imprevistos. E aí, como o dia dos imprevistos, a gente, né, acaba querendo ou não sair no meio do eixo ali. Mas não perdendo o rebolado. Isso é que é importante. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Quem não teve ontem no nosso encontro lá no Zoom. Oi, Silvana. Boa noite, boa noite. Perdeu. Mas ficou gravado, olha só que bacana. Ficou gravada a nossa aula lá no YouTube. Para as alunas que estão lá no grupo, né? No nosso chat fechado de alunas. A gravação tá lá. E foi uma experiência linda, foi uma meditação maravilhosa, foi um exercício para reencontrar a ordem, né? Na relação com os pais. Foi tão lindo, foi intenso, foi muito gostoso da gente fazer. Oi, Sabrina, boa noite, seja bem-vinda. E eu quero trazer, né, no finalzinho aqui do nosso encontro, a Silvana, que foi ela que representou o grupo, né, foi ela que se abriu para fazer. E se ela quiser participar com a gente aqui, né, e dar o seu depoimento, se não, eu vou conversar com outra pessoa que não esteve lá ontem à noite, ao vivo, mas assistiu a Silvana. Todo o processo que a Silvana fez em nome do grupo, né? O grupo também vivenciou. E ela quer compartilhar, porque só de assistir, só de fazer o exercício junto, ela já virou uma chave, assim, incrível na vida dela. E no finalzinho eu quero trazer ela aqui. E também eu tô aguardando outra pessoa, que é a Natália. A Natália vai partilhar com a gente aqui um pouquinho a vivência dela dentro da mentoria, todo o processo dela. Mas isso é assunto lá pro final do nosso encontro, né? Sabrina, Silvana e a Cri, que sejam bem-vindas. E vai ser bem gostoso, né? De vocês entenderem, verem como é que é, né? Como é que é a vivência. Se você nunca participou de uma vivência sistêmica, como é, né? E como são essas vivências. Porque quem já participou, a Michele tá aí, a Michele já é minha aluna da mentoria, ela sabe o quanto que é intenso, né? E isso é muito importante. A entrega dentro do processo, dentro da vivência é muito importante, né? E a vivência sistêmica, ela traz esse resgate, né? É às vezes até doloroso da gente fazer, porque é intenso demais, mas não quer dizer que é impossível, é super possível. Sua coragem não é tanto assim, não? Então tá bom. Ai, sem problema, querida, sem problema. E é isso que a gente vai conversar lá no finalzinho para vocês verem, tá? Pra vocês perceberem a importância disso, como é lindo, né? Mas a Michele tá aí falando, muito intenso, vale a pena se permitir, é bem isso mesmo. A Claudinha, Deladiene, sejam bem-vindas, boa noite. Eu quero pedir para você que tá aqui comigo, né? Pra gente fazer dois movimentos nós vamos fazer hoje, tá? A gente aguenta mesmo. Super aguenta, Michele. Quero pedir para você dois
duas coisas, para a gente ficar em equilíbrio aqui, porque esse é o tema da aula, né? Esse é o tema da aula, a busca pelo equilíbrio. Então, para a gente estar em equilíbrio aqui, eu quero te pedir para você pensar em 5 mulheres agora, 5 pessoas que você gostaria que estivesse aqui, que aprendesse um pouco mais sobre o equilíbrio, né? Sobre o equilíbrio, eu queria que você pensasse aí agora em 5 mulheres. E você vai pegar esse aviãozinho aqui e enviar para essas 5 mulheres que você lembrou, que você deseja que ela esteja aqui também, para que ela aprenda esse caminho. Para que ela aprenda esse caminho sobre o equilíbrio, sobre existir, crescer e somar dentro da busca pelo equilíbrio. Boa noite! Ai, eu esqueci seu nome, me perdoa, porque você sempre aparece com o sobrenome Januse. Eu não é Silvana, eu sei que não é. Me perdoa. Coloca de novo para mim, porque é muita gente aqui. É gente demais que passa, 1000 perdões. Mas eu gosto de chamar todo mundo pelo nome. Coloca aí pra mim e perdoa minha memória de elefante aí, que não lembra de nada. Sandra. Ah, Sandra, seja bem-vinda. 1000 perdões, tá? Seja muito bem-vinda. E outra coisa que eu quero te pedir aqui pra gente ficar em equilíbrio, né? Tem um coraçãozinho aqui embaixo. E esse coração, coloca o dedo nele aí, sem medo de ser feliz. Deixa esse coração subir, porque o Instagram, ele não sabe que a gente tá aqui dentro. Ele sabe que tem uma sala aberta, mas ele não sabe que as pessoas que estão aqui, né, estão aqui porque gostam do conteúdo, porque querem aprender. E quando você aperta esse botãozinho aqui em forma de coração, ele entende que todo mundo que está aqui quer que mais pessoas estejam, né? Porque ele não leva esse conteúdo para todo mundo, para todos os seguidores. Então você me ajuda, né? A entender que o Instagram pode trazer, pode espalhar aí esse conteúdo para mais gente, que o conteúdo é bacana, né? E que tem gente que precisa estar aqui e que ainda não está, para a gente ficar em equilíbrio. Dalva, eu também digo sim pra mim. Olha, eu amei esse perfil, ó, esse filtro. Esse filtro é Curando o Feminino. E eu amei, eu sou simplesmente apaixonada por ele. Tem umas outras frases, mas eu coloquei outra, mas não apareceu. Apareceu essa, então vai ficar eu digo sim pra mim. Que bom que você disse sim pra você. Que bom. Adelina, seja bem-vinda. Soraya, boa noite. Vamos começando aqui, introduzindo, né? Enquanto as pessoas vão chegando. Eu queria a gente comentar algumas coisas aqui sobre o tema do dia. Gente, é muito ruim, né? É uma sensação muito ruim quando a gente está numa relação, né? Onde a gente não sente que essa relação está em equilíbrio. E aí aqui eu quero trazer a consciência que as relações, quando eu falo de relação, eu não estou falando só de relação amorosa, de relação, né, de troca de um casal, né, seja homem ou mulher, mulher com mulher, homem com homem, não importa aqui o gênero, né, não importa aqui a forma como as pessoas se conectam, mas quando a gente fala de relação, a gente está falando em todas as áreas da nossa vida. Eu tô falando na relação de pai com filho, eu tô falando na relação de trabalho, eu tô falando numa amizade, eu tô falando numa relação profissional onde eu trabalho para alguém e essa pessoa tem prazer de chegar no final do mês e depositar o meu salário ou me entregar nas mãos. Hoje em dia nem sei se usa mais isso, mas acredito que ainda tenha, né? E aí, quando eu tô numa amizade e eu estou servindo essa pessoa um dia, no outro dia é ela que me serve e todo mundo fica feliz. Jusileia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. E é muito gostoso quando a gente tá assim, né, nessa relação. Mas quando a gente não tá numa relação equilibrada, não é legal.
porque é um esforço tremendo que a gente tem que fazer para que as coisas fluam. Parcerias de trabalho, lugares onde a gente às vezes aluga, né, o cômodo ou aluga uma sala para trabalhar. E a sensação é que você está sendo sugado, às vezes, quando a pessoa não sabe receber, né? Isso é muito ruim. Então, esse é um, né, dos outros passos que a gente precisa dar para entender e ressignificar, reconstruir o feminino, reformular e reformar o feminino. Porque o papel do feminino em si, da energia yin, né, do feminino, é receber. E se eu não sei receber, eu vou me transformar numa pessoa que, em vez de atrair pessoas, eu vou repelir as pessoas. Olha que forte isso. E pesado. A sensação é que eu estou repelindo. E é literalmente isso. Eu estou repelindo as pessoas. As pessoas não se aproximam de mim ou se aproximam e simplesmente vão embora. E aí é o que nós vamos conversar ao longo do nosso encontro, porque o que acontece? A pessoa que doa muito, ela se sente diminuída, ela se sente triste, ela se sente esgotada, ela se sente excluída, porque ela ajuda e ajuda de novo. Aí faz para um, faz para outro, faz para outro, faz para outro, faz de novo, faz no casamento, no relacionamento, no pai com filho, no trabalho, na rua, na caridade, lá na igreja e em todos os lugares. Oi, Gilcileia e Gilcineia, sejam bem-vindas. Ela sempre está fazendo e nunca recebe. Ela está sempre, né, naquele sentimento de que ninguém ama ela e ninguém gosta dela. Eu sempre faço tanto e nunca recebo, né? Quando é para eu receber, acaba que as coisas acontecem e eu tenho que fazer sozinha. Arruma umas parcerias que no final das contas é para distribuir o trabalho e no final das contas acaba sobrando tudo para ela. E fica brava, chamando a outra de folgada, que, né? Vira aquela confusão. Mas tudo isso tá numa... Opa! Eita, Lelê! Ao pé. A live é assim, né? Ao vivo é assim que acontece. Meti o pé aqui no tripé. Pera aí. E é assim que acontece quando uma pessoa não sabe receber. Ela se esforça demais, é pesado demais e se torna pesado também, né? Deixa eu colocar esse telefone silencioso aqui. Às vezes vai travar minha imagem um pouquinho. Peraí, pronto. E as torna pesado para quem tá fazendo e não tá recebendo. E torna pesado para quem tá só recebendo. Porque qual que é o sentimento de quem tá recebendo? De inutilidade, porque a outra não dá nem espaço para ela poder fazer, né? Então, isso nós vamos conversar à noite. Nós vamos conversar hoje. E aí, durante esse pouquinho que a gente conversou aqui, se você lembrou de alguém, de uma mulher que tem dificuldade de receber, e vive reclamando exatamente isso que eu acabei de falar aqui, né? Manda o aviãozinho para ela. Compartilha, manda o aviãozinho. Não manda disparado aí sem rumo e sem ele nem beira, não. Manda para quem você lembrar. Para quem você quer ver aqui. Tá bom? Então, esse é um dos assuntos, assim, a gente tem 3 pontos, 3 pilares aqui muito fortes pra gente conversar hoje. Eu vou colocar uma musiquinha aqui, porque a gente chega aqui, né, nesse ambiente aceleradérrimo que é o Instagram.
A gente às vezes cai aqui de paraquedas, né? Porque já segue, mas não sabe o que tá acontecendo. De repente apareceu aqui, a Eulália tá ao vivo, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. De repente você veio do grupo de alunas, mas chegou correndo do trabalho. E tá aí fazendo lanche, tá fazendo a janta, arrumando alguma coisa, trocando de roupa, no banheiro. E eu tô aqui falando de equilíbrio, de busca, de troca desequilibrada. E aí eu quero colocar essa musiquinha aqui só pra você relaxar. Pra você ficar bem. Porque o assunto aqui é tenso. E em assunto tenso a gente fica leve primeiro pra não sentir tão pesado assim. Então eu te convido a fechar os olhos. E escuta esse batido da música. Escuta, ó. Deixa esse ritmo entrar no seu coração. Deixa esse ritmo ir percorrendo o seu corpo. Ele é um ritmo que leva o meu corpo aí no balanço, ó. Se eu pudesse, eu já tava aqui dando rodopios. Como não dá para fazer as duas coisas, você aí na sua casa, fecha os seus olhos e dá, ó. Deixa essa música te levar. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca e vai deixando todas as contrariedades que você teve ao longo do dia, o cansaço. Deixa isso, ó, sair pela expiração. É uma musiquinha gostosa. Ela nos lembra, né, a leveza do feminino. Ela nos relembra que a vida tem que ser leve, tem que ser gostosa. Inspira e expira. Inspira e expira, balança. E deixa, ó. Deixa sair. Deixa passar. E nós vamos buscando a presença de estar aqui reunidas hoje, no nosso terceiro encontro, nossa terceira aula. Buscando o equilíbrio. E quando você se posiciona em equilíbrio, aqui dentro você também está na presença. E dentro da presença, no estado de presença, você também está numa troca justa comigo, numa troca equilibrada. Onde eu estou aqui servindo a vida, levando o meu conhecimento para você gratuitamente, e você está aqui em estado de presença, se entregando por inteiro para esse momento. Onde você pode até fazer uma outra coisa, mas você está aqui inteira e entregue, mesmo que dividindo um pouquinho essa atenção, né, com o que você, com as suas obrigações aí. Então eu te convido agora mais um pouquinho a respirar. Inspira e expira. Inspiração, o movimento consciente da respiração, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, me traz estado de presença. Inspira, expira, inspira, expira, buscando o estado de presença e a leveza e o equilíbrio. O estado de presença te dando a oportunidade de buscar, né, o estado de presença e estar aqui comigo.
Sejam bem-vindas, todas vocês, todas. Quem eu cumprimentei individualmente, quem acabou de chegar, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E nós vamos começando, né? Vamos dando continuidade ao nosso tema de hoje, a busca pelo equilíbrio, né? Um caminho para existir, crescer e somar. Por que um caminho para existir, crescer e somar? Primeiro, o existir, né? Quando eu disse lá no início que é muito difícil, né? A gente está numa relação onde a outra pessoa que divide comigo essa relação, ela não consegue se entregar por inteiro, né? Numa relação profissional, por exemplo, numa sociedade, né? Boa noite, Lu. Maternar na Essência, seja bem-vinda. Camilinha também, seja bem-vinda. Todas que chegaram aí. Edivânia, a Rezende, a Ângela, a Gabriela, sejam bem-vindas. Numa sociedade, por exemplo, é muito difícil, né? Quando uma pessoa não sabe receber, ela, de alguma forma, atrai pessoas, né? Que vão sugar dela, atrai pessoas que podem levar a tomar prejuízo, por exemplo. Pessoas que vão passar a perna, quando ela não está num estado, né, de equilíbrio numa relação profissional, por exemplo, né? Então, como que isso desperta? Se você é a primeira aula que você vem, você não foi, né, não participou ontem, não conseguiu assistir, nem anteontem, por que que isso acontece, né? Por que que esse caminho, né, de estar sempre em desequilíbrio na troca, ela acontece? Porque eu estou fora do meu lugar dentro do sistema. Quando eu não sei o meu lugar dentro do sistema, eu tenho uma tendência, né? Eu tenho a tendência de atrair para mim pessoas que não vão me entregar, né, na medida que eu realmente mereço. Eu vou atrair amizades que na verdade não tem como retribuir a minha entrega. Eu vou estar sempre vibrando no vazio, porque eu não sei qual é o meu lugar. E aí, se você está se perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber se eu estou no meu lugar dentro do meu sistema? Aí eu vou te convidar a assistir a aula de terça-feira e ir para o chat das alunas e assistir a aula de ontem lá no Zoom, a nossa vivência, né? A nossa vivência ontem lá no Zoom, tá bom? Mas eu quero trazer para você que não esteve aqui nem ontem, nem anteontem, não esteve não esteve aqui terça-feira e não esteve ontem no Zoom, para poder, né, se isso aí ficou na sua cabeça, é hora, né, de você aprender um pouco mais, de você atinar para isso, porque de alguma forma isso está pesando na sua vida, tá? Mas não é o nosso assunto de hoje, mas estou até trazendo clareza para quem não esteve aqui e não participou dos nossos primeiros movimentos aqui na semana. Esse é o start inicial de alguém que não tem equilíbrio, que não encontra o equilíbrio na relação, não sabe qual é o seu lugar, né? Não sabe qual é o seu lugar, ou está fora do seu lugar. São dois pontos aqui, que um deles é o ponto que nós vamos conversar amanhã, que é a lei do pertencimento, que às vezes a pessoa não sabe nem a origem dela, ela não tem ele não tem o sentimento de pertencimento dentro do sistema. É como se ela estivesse vagando no mundo. E nós somos seres sistêmicos, nós temos uma origem que vem de pai e mãe num primeiro momento, e essa origem ela tem que estar viva, ela tem que estar aqui, vibrando dentro de mim. Se eu não tenho esse sentimento, aquela sensação, cair de paraquedas dentro da minha casa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, sou um ET aqui dentro. Ninguém me entende, não sei o que é isso, meu Deus, nasci na família errada. É esse um dos sentimentos, e é só que a gente vai conversar isso amanhã, tá? E o outro sentimento, o primeiro start, é estar fora do lugar dentro do sistema.
que são as 3 leis do amor aí, né? E aí, o ponto principal, o equilíbrio aqui, assim, né, o que nós vamos conversar, o tema de hoje, é o grande ponto do elo de ligação entre esses outros 2 desalinhamentos, que nos leva a um feminino ressignificado, que nos conduz a um caminho, né, dentro do feminino. Porque a energia yin, ela é só receber. E a energia yin, ela não está ligada só nas mulheres. Ela também está nos homens, porque não tem a ver com homem e mulher. Ela é energia de vida, é masculino e feminino. E todos nós fomos feitos de 50% de um homem e 50% de uma mulher, que são os nossos pais. E essas 2 energias têm que estar vibrando em equilíbrio dentro de mim. Esse é o ponto. Se eu não tenho a presença do meu pai, se eu não sei, não reconheço a presença, eu não tenho esse sentimento, não conheço o meu pai, não sei quem é, né? Eu não faço ideia de quem é o meu pai, eu tenho um vazio de yang dentro de mim. E aí, a mãe que teve que criar o seu filho sozinha, ocupou esse outro lugar quando se sentiu abandonada por aquele homem que não, às vezes nem ficou sabendo, né? Às vezes foi um encontro, uma noite apenas, um encontro, e esse encontro, né, resultou numa gravidez, e da gravidez veio você. E você não sabe, não conhece sua mãe, nunca mais viu seu pai. Aquela energia, aquele vazio ali do sentimento de pertencer, né, do pai, que a mãe teve que se virar sozinha para criar você. E aí aquele sentimento ali onde deveria ser ocupado pela presença do pai, a mãe ocupa. E aí a mãe passa a vida toda, né, passa a vida inteira fazendo o papel do pai e da mãe. Por quê? Porque a dor da mulher, não a sua mãe, a mulher que te gerou, que se relacionou com aquele homem que é o seu pai, aquela mulher se sentiu abandonada. Mesmo que tenha sido uma relação de uma noite, ela talvez tenha entrado em contato, esse cara nunca mais atendeu o telefone dela, ou simplesmente falou, olha, isso é problema seu, você sabia que eu não queria compromisso. E aí, ao longo da vida, essa dor se transformou numa crença, por exemplo, que não dá para confiar em homens, os homens são desonestos. E aí vem você, ao longo da vida, né? Vem, arruma uma parceria, e aí você só age diante da sua parceria com a sensação de que você está sendo lesado o tempo todo. Sensação que você vai ser lesado o tempo todo. E aí você entra no controle e não deixa aquela outra pessoa fluir, trazer para você o que ela tem de bom. Quando a pessoa vem para trazer algo de bom, você já repele e fala assim, não, deixa que eu faço, pode deixar que eu faço. E aí a pessoa, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. A outra parte dentro da relação, ela vai se sentir inútil. E qual que é a tendência dessa relação profissional? Acabar. Uma relação onde não existe essa troca equilibrada, a tendência é acabar. Porque para uma relação equilibrada, para as pessoas se sentirem existentes ali dentro, importantes ali dentro, né? Para ela sentir essa força, esse caminho de existir ali, ela precisa ter espaço. E se eu não dou espaço, a outra pessoa vai embora, né? E acontece muito, né, nas relações profissionais, por exemplo, discussões, né, ou divergências na hora da fala, né? E aí às vezes a pessoa fala assim, que você não me entende, você não me deixa ajudar. Você não me deixa ajudar, você não me deixa ajudar, você só faz, eu não faço nada. Você não me deixa fazer, né? E aí, aqui o ponto é o seguinte,
São 2 pontos importantes quando a gente está falando aqui não só em relação profissional, pode ser relacionamento amoroso, casamento, né? Aqui o existir é, olha, eu faço parte. A frase principal dentro do ponto, um caminho para existir dentro do equilíbrio é, me deixa fazer parte. Me deixa fazer parte. Me deixa contribuir. Me deixa estar, não é nem contribuir, me deixa estar aqui dentro. É fazer parte mesmo. E quando uma pessoa só faz o movimento e a outra é impedida de fazer, a tendência é acabar. E os relacionamentos amorosos também. Porque é como se eu dissesse para o outro assim, olha, eu não preciso de você. Eu dou conta sozinho, eu sou o suficiente. Estar comigo é suficiente o bastante. Você não precisa estar aqui. E aí o que a pessoa faz? Vai embora. Ela se junta às trouxas e vai embora. Porque você, energeticamente, você está repelindo. Porque esse é o papel da energia do yin. E quando a minha mãe, por exemplo, tem um relacionamento que acontece, o que eu acabei de, falei agora há pouco, ela esquece como é receber, porque ela está tendo sempre que fazer. Ela foi pro inverso, ela foi pro yang. Ela ocupou o yin dela de yang. A energia yang é a energia de fazer, de ir, de caminhar, de produzir. E a energia yin é multiplicar, é receber. Se eu não sei qual é essa sensação de receber, e eu não consigo viver isso na minha vida, a tendência é que eu vou fazer repelir as pessoas, amizades, eu vou repelir as parcerias, eu vou repelindo. E as coisas vão se tornando pesadas demais para mim. Então aqui o primeiro ponto é eu parar e olhar para dentro de mim e perceber onde dentro de mim eu tô tendo que fazer força demais para produzir algo. Talvez no seu relacionamento amoroso esteja ok, mas talvez a sua sociedade, o seu trabalho esteja pesado demais. Me recordei aqui de uma empresa que eu trabalhei, não faz muito tempo não. Eu ainda trabalhava só com massoterapia, né? Eu era terapeuta corporal ainda. E eu prestava serviço para uma empresa de uma cidade aqui perto de cosméticos, né? Eu sou tecnóloga em estética e aí eu trabalhei um tempo vendendo esses produtos. Eu era representante dessa empresa. Saía uma vez por mês, de 15 em 15 dias, eu fechava a minha agenda e eu atendia os clientes numa determinada regional que eles me deram. E aí todo mês eu ia para fazer o acerto e eu ficava assim, possessa, porque a dona da empresa falava assim comigo, aí, você traz tanto dinheiro para mim, eu vendia bem pra caramba, uma das coisas que eu sei fazer é vender. Meu pai fala que eu vendo até avião caindo. Eu gosto de vender, meus avós eram comerciantes, meus avós paternos, né? Meu pai era comerciante, eu nasci, né? Cresci ali, menina ainda, eu tava com um umbigo ali. Nem tinha caído, eu já tava ali esfregando o umbigo no balcão, né? Maneira de dizer. Eu pedia meu pai para ir pro comércio, eu amo vender, né? Porque eu acho que quando você vende com amor e você tem o prazer de oferecer as coisas às pessoas, né? Você está oferecendo oportunidades. Então, a oportunidade de adquirir, você tem certeza daquilo que você está vendendo, eu só vendia aquilo que eu gostava e aquilo que eu tinha certeza do que eu estava vendendo, né? Vendi muita coisa, já fui vendedora de muita coisa. E esses cosméticos eram cosméticos que eu trabalhava na clínica, né? E aí, uma vez por mês, eu tinha consciência e certeza da qualidade, então eu tinha prazer de vender. E aí, uma vez por mês, eu ia na clínica, eu ia na empresa para acertar, era fora daqui, e ela falava assim comigo, pelo amor de Deus, você me traz tanto dinheiro, mas você leva o meu dinheiro todo embora. Eu falei, opa, peraí, que eu escutei isso muito tempo. Até que, no finalzinho, quando eu tava para pedir demissão,
eu dei uma doida lá na hora do acerto. E ela falou de novo e falou brava assim, você tá levando meu dinheiro todo embora. Era final de ano, dezembro. E a minha ideia era pedir demissão em março. E aí nesse dia ela falou assim, falou brava comigo, e aí, você tá levando meu dinheiro todo embora, você me traz tanto dinheiro, mas você me leva todo o dinheiro embora. Você leva o meu dinheiro todo embora. E aí nesse dia eu dei uma doida, eu falei, opa, peraí, não. Eu não levo o seu dinheiro embora, não. Eu levo o meu dinheiro. O dinheiro que eu estou levando é o dinheiro que eu trabalhei e fiz por merecer. O seu dinheiro está ficando aí com você e já está na conta o que foi depositado. Então, não estou levando o seu dinheiro. Eu estou levando o que é merecimento meu. E aqui nós ficamos, então, equilibradas. Você não fica com o que é meu e eu não levo o que é seu. Porque essa pessoa, ela tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer o que a gente fazia para ela. Ela não tinha a capacidade mínima de receber com alegria, né? Aquilo que a gente vendia, porque tudo que vendia ainda era pouco. Ela sempre perguntava por que eu não tinha vendido mais, né? E aí ela tinha essa questão também, que ela tinha dificuldade não tinha alegria de pagar. O dinheiro que eu produzia lá nem rendia. Parecia tão pesado que o dinheiro não... Quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Né? Porque as rentabilidades eram separadas e aquele dinheiro era específico para uma determinada área da minha vida. E o dinheiro não rendia, as coisas não rendiam. Eu falei, meu Deus, né, que trem difícil. Aí até que esse dia, quando ela falou isso comigo, eu levantei e falei assim, você quer saber, Mariângela? Isso vai acabar hoje. Acabei falando o nome dela, né? Mas ninguém conhece, tem problema também não. Ela nem tá aqui. Nem é daqui, né? Não importa. Já foi. Eu falei, você quer saber? Vou acabar com esse negócio hoje. Gente, saiu assim, ó. Fluiu. Enfim, já foi. Tô aqui pagando o preço. E eu falei, olha, você quer saber? Eu vou sair hoje. Ela, como assim? Eu falei, não, tô pedindo demissão. Que isso, Alá? Eu falei, não, você ficou bravo comigo? Você, não, tô não. Vou sair hoje. Porque não tá sendo leve pra você e não tá sendo leve pra mim. E não é justo. E tem que ser leve e tem que fazer sentido. Se não tá sendo leve e não tá fazendo sentido, não justifica. Então, sou muito grata, honrada por estar aqui, né, esses anos, mas a gente encerra a nossa parceria aqui hoje. Né? Já atraí inúmeras parcerias, né, onde quando era sempre tudo muito fácil, muito gratuito, tudo de graça, era tudo fácil, tudo às minhas custas, vamos dizer assim, né? Aí tudo bem, quando o negócio ia gerar rentabilidade, eu era excluída. Quando eu pude olhar para isso sistemicamente, né, dentro da formação de constelação e entender que o movimento maior para que isso acontecesse era meu, vinha de dentro de mim, doeu pra caramba. E a gente ainda se depara em situações, isso não, assim, gente, isso acontece quando a gente toma consciência, tudo muda. A frequência muda, fica mais leve, fica mais fácil, mas a gente tem que estar atenta sempre. Isso é uma consciência que a gente tem que buscar diariamente, mesmo depois de ter se curado e encontrado o seu lugar, e encontrado o equilíbrio. Porque se a gente não ficar atenta, depois da cura, depois da vinda da consciência, como eu passei muito tempo vibrando na escassez e não sabendo receber, eu ainda vou continuar emanando essa frequência um tempo. E se eu não ficar atenta e na presença das oportunidades que chegam, eu vou aprendendo a falar sim e vou entrando em situações que me remetem ao passado.
Então, é uma coisa que você precisa mesmo depois dessa aula e você compreendendo e entendendo, né? O que tem acontecido aí na sua vida que tem atraído essa mesma e essa determinada, essa mesma... põe aí aqui, tá embolando as palavras. Que você tem atraído, né? A mesma situação. E tem caído, como a Dalva diz, no mesmo buraco. Obrigada, Dalva. É isso aí. Se você não ficar atenta, se você não olhar para o chão que você está caminhando e não ver que a tampa do bueiro não tá lá, você vai cair no buraco de novo. Valeu, Dalva. Então é uma consciência que a gente vira a chave, mas a gente não quer dizer que a gente precisa desligar dela. Porque os sanguessugas estão por aí. Só que a diferença de quando eu falo de sanguessuga e eu não trago a consciência sistêmica, né? Eu tenho a sensação de que as pessoas estão sempre querendo tirar de mim. Nossa, estão sempre querendo tirar de mim. Estão sempre querendo tirar de mim. Mas na verdade sou eu que atraio isso. Quando eu entendo que sou eu que atraio, porque eu não estou no meu lugar dentro do meu sistema, ou eu tenho um vazio do sentir, do meu espaço, do meu pertencimento dentro do meu sistema, isso continua repetindo. A frequência é muito fácil de voltar. Mas quando eu tomo consciência, isso fica mais harmonioso. Automaticamente, as pessoas não conseguem nem falar com você. Ou você mesma já olha, antes a pessoa já começa a falar, você já entende que o buraco é mais embaixo. Eu falei, opa, aqui não me cabe. Aqui não me cabe, e aí você repele, né? Então, uma questão de educação energética e de educação sistêmica que nós vamos precisar sempre estar atento, né? Deixa eu voltar aqui e ver se tem alguma... Opa, esse desenhozinho aqui tá que desce, tá que sobe. A Silvana tá falando aqui que o marido dela atrai pessoas que deixam ele no prejuízo nas relações de trabalho. Você vai olhar para esses dois pontos aí, Silvana. Eu vou dar um tempinho aqui, né? Porque eu falo demais e é muita informação. Eu vou nas perguntas aqui pra gente não perder o fio da meada. Você vai olhar, então, para as duas questões aí, tá? Do financeiro. Mas aí, como você vai pensar assim, poxa, mas meu marido não tem a consciência e o despertar que eu tenho. Olha para o seu marido como se fosse você. Onde isso tá dentro de mim, tá? Esse foi assim, dentro do meu casamento, foi algo que eu vi transcender assim com uma explosão de energia incrível, porque essa é uma das grandes dores dos casais, né? Quando a mulher geralmente desperta primeiro e o homem não acompanha. E aí, às vezes, a mulher se posiciona no relacionamento, ela expande, por exemplo, no encontro com a sua alma, no encontro com a sua essência, no seu propósito de vida, mas o marido fica para trás. Mas ali dentro do casamento, ela não expande, porque ela não se coloca e não se posiciona disponível para olhar para o marido numa parceria de equilíbrio. E aí ela cobra do marido, falei, poxa, eu tô fazendo tanto, eu tô buscando conhecimento, eu tô buscando conhecimento sistêmico, eu tô fazendo mentoria, eu tô participando de aulas gratuitas, eu tô buscando tanta coisa, eu tô fazendo tanto curso, você tá aí parado do mesmo jeito, você não modifica, você não muda, você não faz nada, e aí vira aquele embate dentro de casa, né? A mulher vai para fora e flui, vai para o mercado digital e flui, e dentro de casa tá ali aquele embate. E aí as contas não fecham, às vezes, né, os prejuízos e tal. Como que eu dei conta de sair desse lugar dentro da minha casa? Porque isso aconteceu muito comigo quando eu comecei no início, né, no processo do autoconhecimento. Aconteceu muito comigo, a gente às vezes discutia, eu cobrava muito dele. E ele parado, e eu sempre falava, mas você não faz, né? Você vamos comigo e tal, e eu naquele lugar, né, de vazio, de não receber, né? E sempre cobrando. E aí foi olhando pro vazio que eu percebia nele, né? No desmerecimento, porque às vezes o trabalho, eu via ele conectando com amizades que só queriam interesse, só sugavam, era só para passar a perna, e eu avisava,
você vai quebrar a cara. Fica atento, que vai te furar o olho, não faz isso. E aí ele, não. Eu falei, você vai ver, vai dar errado. Tô sentindo. E aí não dava outra, né? Como que eu mudei isso no meu relacionamento? Quando eu parei para olhar para ele, no vazio que eu enxergava nele, no desmerecimento que eu enxergava nele, e eu comecei a olhar para dentro de mim. E isso foi dentro da formação de constelação, né? Quando eu comecei a ver, poxa, mas aonde que isso tá dentro de mim? Que ele levava muito prejuízo. Meu marido também levou muito prejuízo em sociedade, então nunca vi tanto prejuízo. O povo era mês passar. Aqui em Minas tem isso, essa expressão, viu, gente? É mês. Era mês passar a perna. Era mestre, né, na verdade. Ele só atraía isso. E aí eu falei, poxa, mas como assim? Era muita, não era pouca coisa, era muita. Era venda de gado, cavalo, que ele gostava de cavalo de corrida, né? Essas coisas assim de disputa, aquele disputa de tambor, cavalo de raça. E cavalo morria, o cara passava a perna, na venda ele não recebia, cheque voltava. Meu Deus do céu, era muita coisa. E aí eu fui olhar para dentro de mim e falei, aonde que está dentro de mim? E foi me transformando e olhando para o vazio que estava dentro de mim, que eu vi o meu marido fazendo assim, ó, até na expressão. Então aqui, quando você tem dificuldade, Silvana, dentro na sua relação, nas questões, né, no prejuízo, porque aí vai afetar a sua família também, a rentabilidade da sua família. Você vai olhar para o seu marido olhando para dentro de você. Por mais difícil que seja, quando você olha e fala, meu Deus, isso eu não suporto no meu marido. Esse defeito é o ó. Se resolvesse esse problema, meu casamento seria outro. Então, hoje, olha para esse dentro do seu casamento, como se estivesse dentro de você. Porque numa relação amorosa, numa relação de trabalho, um é o espelho do outro. O seu sócio é seu espelho. O seu marido é seu espelho. O seu amigo é seu espelho. Ele é a nossa sombra. Aquilo que a gente não consegue ver dentro da gente, o outro te mostra. Então, olha, se você quer, né, ajudar o seu marido, ajudar a sua relação, a sua casa aí, a sua família, olha para essa questão, né, onde que isso está dentro de você. Tá bom, amada? Por mais doloroso que seja. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aumenta a nossa autorresponsabilidade após a tomada de consciência, né? Com certeza. Com certeza. Né? Porque o que é o adultecer, né? O que é a gente ir para a vida e tomar consciência daquilo que eu preciso fazer? Eu assumir a parte que me cabe, ir lá e fazer. Porque se eu fosse olhar, por exemplo, se eu tivesse uma postura infantil no meu trabalho, se eu estivesse no lugar da criança no meu trabalho, no mercado digital aqui, né, que a gente tá crescendo, a gente tá caminhando, a gente tá no início, e se eu fosse olhar o meu desejo, a minha vontade, o meu corpo, eu estaria deitada agora. Porque foi o ó. Foi o ó do borogodó. Antes, um pouquinho antes da live, tipo umas 7 e pouquinho, eu não podia deitar, mas eu queria deitar. Eu queria muito deitar, nem que seja 10, 15 minutos, mas não dava. E eu precisava, né, pegar aquele momento, né, tirar pelo menos uns minutinhos para que eu pudesse estar aqui inteira, para eu pudesse estar aqui presente, entregue para vocês 100% da Eulália aqui. E aí, né, o que a minha criança queria? A minha criança queria deitar, ela estava dentro de mim dando birra, mas seu dia foi o ó. Você merece deitar. E a minha adulta dizia, a sua responsabilidade com todas as pessoas que confiam no seu trabalho, que gostam do seu trabalho, que admiram você, que te seguem, suas alunas que estão lá no chat estão te esperando. E aí, quando eu estou numa relação de adulta, eu estou consciente e autorresponsável
eu penso, eu falei, não dá tempo de deitar, mas eu quero. Se eu deitar, eu vou dormir, eu vou perder a hora, né? O que que eu faço? Eu vou pro banho. Então, eu vou tomar um banho mais cedo. E no banho mais cedo, na presença de tomar banho, eu deixo a água cair. E ali eu não lembro de mais nada, eu só tomo um banho. E deixo a água me lavar, eu deixo a água levar tudo embora. E aí eu restauro toda a minha energia. Eu tomo uma água, eu pego um óleo essencial e eu passo aqui, ó, para trazer a minha mente consciente. Ó, respiro. E aí a minha adulta fica bem, se sente cuidada e a gente toca o barco, né? Então, né, buscar o equilíbrio realmente, isso é um ponto, assim, que é um fato. A autorresponsabilidade é consequência da tomada de consciência, né? Dalva, separei depois de 36 anos de casamento, eu busquei o autoconhecimento e me libertei. Que forte, hein? Que forte. E tem muito disso, né, Dalva? Tem muitas vezes, quando a gente toma consciência, a gente entende que, na verdade, o casamento já tinha acabado há muito tempo, que a gente estava ali dentro, né? Às vezes no casamento, num namoro, num noivado, a gente estava no vazio. E aí a tomada de consciência da separação é de que, poxa, já não tem mais energia aqui dentro. O que eu tô fazendo aqui, né? Então, a libertação, na verdade, é você se libera, liberando o outro também. Isso é uma das frases da constelação. Então, eu me libero, te liberando também. Foi isso que aconteceu com você. Parabéns pela escolha de se escolher, né? Nesse processo aí que não deve ter sido fácil, né? Essa relação de espelhos em Andréia, né? A relação de espelhos é incrível. O que eu vejo no outro está dentro de mim. Fácil não é, mas é um super caminho de crescimento. Eu falo que é quando a gente assume a questão do espelho, né? Gente, eu vi meu marido fazendo coisas assim que vocês não imaginam. Coisas que eu esperei desde o início do namoro, 14 anos, tem 13 anos e meio que nós estamos juntos. Nós namoramos 10 anos e tem 3 e meio que a gente tá casado. Tem coisas do início do namoro que eu vivia falando desde o início do namoro, mas como assim você aguenta isso? Como assim? Como? E ele, não, tá tudo bem. E hoje ele não suporta, e ele já, ó, repele. Coisas de 10 anos, aí eu olho pra dentro de mim e falo, meu Deus do céu, que atraso de vida que eu tava, né? Mas sempre aprendendo, crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Qual óleo que eu usei? Usei o doTERRA. Eu amo o doTERRA. Eu usei o frankincense, tá? Que é o óleo de olíbano, que ele traz a gente pra casinha, né? Eu falo que ele traz a gente de volta pra casinha. Então, quando você inspira e expira, ele te centra, né? O alecrim também eu gosto muito, mas o meu alecrim acabou. E aí a gente vai de olíbano. Eu amo doTERRA. Sou apaixonada por doTERRA. Deixa eu ver aqui, tem mais duas no balãozinho. Vamos para o final das perguntas. E a gente... Ah, sim, Kátia colocou aqui para mim, tá ótimo. Já respondi a Silvana lá. A Claudinha que perguntou... Opa! A Claudinha que perguntou aqui. E quando a pessoa é adotada? E quando a pessoa é adotada? Então, eu espero que você esteja aí ainda, né, Claudinha? Porque eu demorei um pouquinho a responder. Senão, tomara que você assista a gravação. A questão da adoção, né, no caminho do equilíbrio aqui, na questão do pertencimento, né, ele vem muito do pertencimento e ele vem muito da ordem, porque a primeira divergência que a pessoa tem dentro do equilíbrio quando a pessoa é adotada é que, primeiro, que ela não se sente merecedora, geralmente ela tem um desmerecimento muito grande. Então, é uma pessoa que faz muita força. Ela faz muito movimento para estar sempre oferecendo. É como se ela buscasse sempre o amor. Ela faz muita força para se sentir amada
quando ela não tem a consciência sistêmica da sua origem. Por exemplo, foi abandonada no orfanato, né, na porta do orfanato, e aí foi adotada. Primeira coisa, primeira consciência que essa pessoa tem que ter é que quem foi a origem da vida dela não foram aquelas pessoas que a criaram, mas sim aquelas que a deixou lá no orfanato. E aí olhar para essa dor do abandono é doloroso. Eu vou tirar a pergunta aqui, tá? É doloroso. Ai, que lindo, que bom que você tá aí, Claudinha. E o doloroso de olhar para essa dor, né, a dor do abandono, é reconhecer a origem da vida. Né? Eu tenho um irmão adotado, que é o Diego, que é o mais novo, né, abaixo de mim. O Diego foi registrado, né? Ele é sobrinho de uma pessoa que trabalhava com a minha mãe na época. Eu tinha 11 anos, né? Tem 29 anos que ele tá com a gente e vai ficar o resto da vida, né? E aí, com 11 anos, essa tia dele, né, da mãe dele, que trabalhava lá na casa da mamãe, chegou lá e o Diego pesava 5 quilos. E ele tinha 10 meses. Ele estava super desnutrido. E aí a tia chegou pedindo ajuda à minha mãe, que trabalhava na pastoral da criança. E aí a mamãe, junto com as irmãs de caridade que moravam na igreja de frente lá de casa, todas elas trabalhavam na pastoral, junto com a mamãe, né? Todo mundo ali. Essas irmãs começaram a ajudar a restaurar a saúde do Diego. E aí com os pozinhos e tal, e aí nisso passou um ano, passou um tempo, e aí como o Diego era muito amado, muito querido, né, era uma criança muito dócil, muito alegre, quando ele ia para casa, todo dia ela levava ele de manhã e à noite ela levava de volta para casa, né, dela. E aí chegou um tempo, poucos meses depois, né, quando ele se recuperou o peso, ele chorava muito à noite. Aí a tia começou a reclamar. Esse menino só chora e tal. Minha mãe falou, não, faz o seguinte, um final de semana eu vou cuidar dele pra você e outro você fica com ele. E aí quando ele ficava lá em casa, ele ficava bem, e quando ele tava com essa tia dele, só chorava. E assim foi um processo até que um dia essa tia não foi, ela deixou ele o final de semana, foi embora e ela nunca mais voltou. E o Diego ele era registrado em nome de outra tia ainda. Ele não era registrado no nome da mãe dele. E ele não sabia quem era o pai. Ainda não sabe, né? Então, assim, isso sistemicamente é um emaranhado eu queria falar uma palavra que não posso, né? Isso é um tremendo de um desalinhamento sistêmico. O menino é filho e não sabe quem é o pai. Ele é filho de uma mulher que não sabe quem é o pai. Aí ele é criado por outra tia e registrado no cartório em nome de outra. A bagunça que virou isso. E aí a mamãe, dentro de um tempo, pediu, né? A mãe de registro foi lá e falou, vou te passar, né? Vou te passar o Diego. Mas falou, mas e a mãe? Não, a mãe entraram num acordo lá dentro do juiz, passaram o papel, o Diego foi adotado. Trocou de nome mesmo, é como se tivesse rasgado o registro dele. Mas dentro dele ele tinha uma revolta enorme com a mãe de origem dele. E aí a mamãe falava, você tem que ir lá ver a Rita, eu não quero ver essa mulher. E ela bebia muito. E aí eu não quero ver essa mulher. Eu não sei quem é essa mulher. Ele falava horrores e xingava e brigava, até que eu conheci, né? E ele falava assim, com a A mais B, o meu pai e a minha mãe são vocês, eu não importa, eu não quero saber dessas pessoas. Essas pessoas não fazem diferença na minha vida. Isso era uma frase atrás da outra que ele vivia falando. E aí quando eu fui na formação de constelação, o primeiro módulo, cada módulo a gente trabalha uma área da nossa vida. E aí na primeira área é a nossa família, né, de origem. E aí eu cheguei da formação e eu falei com a minha mãe assim, mãe, você precisa constelar a adoção do Diego. E ela me perguntou por quê, e é essa a resposta que eu vou te dar.
né, que vou chegar no que eu preciso falar com você. Porque a minha mãe, por exemplo, ela passou a vida dela falando, eu sou mãe do Diego. E aí, quando eu respondi, quando eu cheguei da formação, falei para ela, porque a senhora passou, por que eu tenho que constelar a adoção do Diego? Porque a senhora passou a vida dizendo que era mãe do Diego, e a senhora não é a mãe do Diego. A senhora está no lugar da mãe do Diego. A senhora está emprestada. A senhora não gerou o Diego. Não tem 50% seu nas células do Diego. E nem do meu pai. E esse homem e essa mulher precisam ser reconhecidos como as pessoas de origem. Aqueles que abriram o portal da vida para o Diego. Essas pessoas precisam de um lugar. E a senhora vai conseguir fazer isso constelando. E o Diego estava numa fase de pura revolta, muita rebeldia. E porque o que acontece com o adotado quando ele não reconhece o seu lugar? Ele desconta nos pais adotivos aquilo que ele gostaria, a revolta que ele tem, que ele carrega, que talvez ele gostaria de falar com os pais que não o mantiveram, não ficaram com ele. Tá? Então, a consciência da adoção aqui, para quem adota, é entender, primeiro, que esse filho não é dele, ele está no lugar de pai e de mãe. A consciência dos pais é essa. E a consciência do adotado é entender que quem abandonou, a consciência sistêmica de paz, de fluidez, de amor, né? De desprender aí, é entender que quem abandonou, abandonou porque não tinha mais o que dar. Era tudo o que eles precisavam e tinham que dar para aquela criança. Era a vida. Porque só pela vida que tá ali já não dá para pagar. Essa é a consciência de filho, né? A gente volta, quando a gente entra nesse assunto, a gente entra muito no assunto da primeira aula, né? Então eu te convido, Claudinha, se você não assistiu a primeira aula, você assiste, tá gravado, vai ficar, eu vou deixar gravado, tá? Até o final das inscrições, que vai ser lá no dia 7, então vai ficar uns bons dias, mas não perde oportunidade, tá? Assiste o quanto antes, porque essa consciência de quem foi abandonado, ter a consciência de que quem abandonou não tinha mais o que dar. Os nossos pais deram tudo o que podiam dar, tá? E quem adotou, né, não ter o medo de perder o filho. E entender que eles estão dando continuidade a uma história que parou lá no abandono. Eles estão começando de onde os pais de origem não conseguiram mais dar. Essa consciência, ela é libertadora quando estamos falando de um caso de adoção. E aí, quando eu estou falando para esta criança, para este adulto que foi abandonado, foi registrado, né? Ou não foi registrado, criado por outra família, quando ele traz essa consciência, ele aprende a receber. E ele entende que, na verdade, ele não foi abandonado. Ele só foi ali deixado naquele momento para que outra pessoa desse continuidade. Tá? E aí, essa consciência de entender que os nossos pais nos deram tudo o que nós recebemos, tudo que nós recebemos dele é tudo que eles puderam dar, você vai assistir a primeira aula, que você vai conseguir compreender melhor para a gente não sair aqui do foco, tá? Então, essa consciência do existir é deixar que o outro faça parte. Eu preciso deixar que o outro faça parte. Eu preciso deixar que essa pessoa movimente dentro da minha relação, seja ela qual for. Amizade, relacionamento amoroso, profissão. A outra pessoa, o movimento, ele tem que ser de troca. Ele tem que chegar, bater e voltar. Ele tem que ter abertura, né? Tanto para sair quanto para receber. É o movimento do yin e do yang dentro de mim. Né? O movimento do masculino e do feminino dentro de mim. Porque quando eu tenho esse movimento de existir, eu tenho essa força de existir, e eu permito que isso gire e isso movimente, né? Eu tenho força para fazer essa relação crescer.
Eu tenho força para fazer essa relação crescer. Essa relação começa a multiplicar, porque está sempre contribuindo. Está sempre contribuindo, sempre contribuindo. E aí eu tenho também força para somar. Quando eu estou sentindo que aquilo está crescendo, eu também tenho força para adicionar mais energia e fazer com que cresça mais. Eu tenho energia para somar mais. E aí se torna fluido, é gostoso de estar junto, né? E tem sempre que fazer sentido. O equilíbrio, ele nunca vai ser perfeito, né? Em horas dentro de uma relação, pode ser que eu dê 30% e o outro na relação dê 70%. E tá tudo bem. Mas eu tenho consciência que daqui a pouco, quando eu puder, né, dar 70, o outro vai poder contribuir com 30 e a gente vai fazendo essa troca gostosa, sem medo, com leveza. É muito bom a gente ter força de ser quem a gente é, de produzir aquilo que faz sentido para nós dentro daquilo que a gente vive, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão. É muito bom. E é muito forte também quando a gente sente que a gente pode fazer mais e a gente não tem mais como fazer. Foi essa sensação que eu tive quando eu estava finalizando o meu processo com a massoterapia. Eu sentia que eu podia fazer mais, mas a massoterapia era pouco para mim. Eu precisava caminhar mais. E aí a relação fica pesada, né? O negócio fica pesado. E aí foi onde eu encontrei, fui buscando, né? Aonde que eu preciso continuar então? Onde é que tá essa continuidade, né? Porque eu trago o conhecimento da massoterapia através da consciência das emoções e do corpo, né? Porque as nossas emoções estão todas armazenadas no nosso corpo. Essa consciência dos sentimentos e das emoções eu aprendi foi lá durante 10 anos, trabalhando com o corpo, ouvindo as emoções, ouvindo a frequência de cada um, no silêncio, 14 horas em silêncio, né? Foi nesse silêncio que eu consegui ouvir além da voz. E eu sou muito grata, eu sou muito honrada de ter exercido por 10 anos essa profissão. É muito gostoso de olhar para isso hoje com leveza, né? Mas eu só consigo olhar para esse lugar dentro de mim quando eu me permito abrir e receber o inesperado. A busca pelo equilíbrio entre existir, né? O caminho para existir, crescer e somar passa pelo inesperado, passa pela vulnerabilidade, passa pela ausência de controle. Um caminho para existir, crescer e somar passa pela vulnerabilidade, de eu me permitir receber. Eu estou numa relação com o meu marido e eu me permito ser tocada e deixar que o outro, aquilo que o outro tem para me oferecer, o seu toque, me traga prazer. Do jeito que ele pode me oferecer. Essa é uma das chaves, assim, que se a gente vira, a gente traz consciência para mais de metro na vida da gente. Mineiro, isso é expressão de mineiro, viu, gente? Para mais de metro. Porque quando eu chego e expresso, falei, olha, isso não tá legal, isso não tá bom. Eu gosto assim, eu gosto assado, eu gosto na pontinha do dedo, eu gosto de um toque suave. E aí o marido tá mais agitado, né? E quer aquele dia de, né? Quer aquele dia agitado, aquele dia, vem cá que eu te pego, te jogo na parede, te espremo, te chamo de lagartixa, né? Às vezes o marido tá naquele dia de te espremer, te jogar na parede, e você tá naquele dia que você só quer amor. E quando a gente não está em equilíbrio, a gente não se permite levar a nossa voz, levar o nosso desejo para o outro,
eu me fecho e aceito aquilo que dá. Aceito aquilo que tem. Não, eu não vou falar não. Não, tá bom assim. Eu não me permito ser vulnerável. Eu não me permito também abrir e entender e esperar o inesperado do outro. Porque vai que o julgar na parede e chamar de lagartixa é o que eu gosto e eu nem não sei, porque eu nunca experimentei, eu só fiquei no quentinho ali, no gostoso, no toquezinho. Fiquei ali na donzela, né, na primeira vez, no sonho de amor louco do filme, né? Naquele louco sonho de amor. Ai, eu sou a princesa do cavalo branco, né? Aliás, o meu príncipe do cavalo branco tá chegando e eu quero amar. E a sua mulher selvagem tá ali doida pra sair de dentro de você, doida pra pegar e te jogar na parede, te chamar de lagartixa, só que você nunca deixou ela sair. E seu marido tá ali doido, ó, colado com sua mulher selvagem, te julgando na parede. E você tá na donzela ainda, na adolescência, no medo, na recatada, né? Então, a busca pelo equilíbrio entre existir, crescer e somar é se permitir ser vulnerável. É se permitir entender o inesperado. Que às vezes aquilo que a gente nunca experimentou não quer dizer que é ruim. Pode ser que seja muito bom, que seja gostoso e que você entenda que a mulher selvagem é que é a sua essência e que esse negócio é muito melhor do que você imaginava, né? Vocês estão rindo aí, né? Mas é verdade. É o inesperado que chega, o caminho para o equilíbrio entre receber aquilo que eu tenho para dar e também receber do outro aquilo que ele tem para dar, é se permitir ser vulnerável. É deixar que o outro cuide de mim. É deixar que o meu parceiro me dê prazer. É permitir que ele me dê prazer. Mas também me permitir dar prazer quando eu sentir que eu quero um momento só para mim. E eu perceber que eu posso me tocar e eu posso me dar prazer. É entender o que é que eu quero, o que eu desejo. E me permitir viver isso. Me permitir viver essa essência, né? Me permitir viver essa vulnerabilidade. Um caminho para o equilíbrio, né? Para existir, crescer e somar. Passa pelo caminho de me permitir. Eu preciso quebrar esse gelo de achar que eu sempre sei o caminho, que eu sei o que eu quero. E é desse jeito que eu quero. Aprender a receber é a gente se acolher e também acolher o outro. Se acolher no nosso desejo e expressar o meu desejo, me permitir falar o que eu quero, mas também permitir receber do outro do jeito que ele tem para me dar. E se não for lá tão bom esse jogar na parede, me chamar de lagartixa, chega e fala: não gostei, eu prefiro o toque mais suave, mais sutil. Eu não gosto dessa posição, eu gosto da outra. Eu não gosto de maionese, né? Eu não gosto de batata, de azeitona na maionese. Eu não gosto da maionese. Eu gosto é de salpicão. Eu gosto é de salada fresca. Gente, passar pelo equilíbrio é buscar a nossa expressão, se permitir expressar. A Cri está perguntando, no caso de quem não consegue ter um relacionamento. Quando você não consegue ter um relacionamento, você está indisponível para um relacionamento. Energeticamente, você está fechada. Você está na indisponibilidade de receber. Provavelmente na dor da criança. Porque a criança, ela não se relaciona, a não ser com os pais, né? E quando eu estou adulta e eu não consigo atrair um relacionamento, provavelmente eu estou na dor da criança. E aí, quando eu vou em busca de um relacionamento, de alguém para me relacionar,
Aquela pessoa energeticamente eu estou emanando, né? Eu estou em busca do meu pai. Eu quero meu pai ou eu quero minha mãe. E aí o cara que tá pronto ou a mulher que tá pronta para relacionar, ela vai falar, pô, mas eu quero uma parceira, uma criança para cuidar, não quero. Tô fora. E aí zera a energia. Então, se o caso a sua dificuldade é essa, eu te convido a olhar para a dor da sua criança, tá? E aí é o grande chamado que eu quero trazer para quem tá aqui ou para quem vai assistir essa live depois, é que hoje oficialmente a gente abre as inscrições, né, para mentoria Ressignificando Meu Feminino. E tudo isso que vocês me perguntaram aqui, tudo que vocês compartilharam aqui, né, são situações, são dificuldades que a gente trabalha lá. Só as chaves que eu vou passar para vocês, que amanhã a gente vai falar sobre pertencimento, né? Que é a chave final, né? Fechando a terceira lei. Mas se você já sente que você já está pronta, você já quer, né, dar um passo adiante, e você já vê que essa é a oportunidade para você virar de vez e curar essa consciência, as inscrições estão abertas, as vagas são limitadas, porque eu dou mesmo um olhar direcionado no individual. A gente vai trabalhar todas as questões de todo mundo no grupo, né? Mas é o seu caso, eu vou mandar, a gente vai conversar ali no tete a tete, no individual, e eu vou te direcionando em cada questão. Os trabalhos vão sendo feitos, sistêmicos, todos os exercícios, é tudo feito em grupo, né? Mas ali eu vou te direcionar, né? No tete a tete, no individual, são 28 dias a mentoria, são 4 luas. A mentoria só começa no dia 8 de agosto, eu ia falar 8 de julho. Só começa no dia 8 de agosto, tá? Começa na lua nova, no domingo, nosso primeiro encontro. E só os bônus que eu dou nessa mentoria, a mentoria já se paga, tá? Porque um dos bônus que eu vou trazer nessa turma é a Lu Borchardet. A Lu, ela é americana, né? A Lu, ela é cantora lírica e é muito gostoso de ouvir o português dela, que ela é aquele portunhol, né? A Lu é uma graça de mulher. Ela é cantora lírica e nós vamos trabalhar o quinto chakra. Ela vai nos ensinar a empoderar a nossa voz, né? Olha o poder de uma cantora lírica na frequência da voz. E é aqui no quinto chakra onde a gente manifesta a nossa essência e a gente leva para o mundo a nossa essência, né? Então aqui fica um convite para você, primeiro nesse bônus, que só o encontro com a Lu Borchardet já vale o investimento na mentoria. E o outro bônus é que eu vou mandar, né, no seu individual, todo o processo é feito num grupo fechado no Telegram, né? O grupo já está aberto e tem uma mulherada lá, já, né? Todos os áudios eu vou enviar para você no individual de um bônus que eu vou dar, que é a leitura galáctica da sua data de nascimento. O que estava regendo, qual que era a energia que estava regendo na galáxia, no universo, no dia que você nasceu. Essa leitura te leva para o seu propósito de vida, te leva para a sua essência, o que você veio realizar aqui, tá? Então essa leitura, só essa leitura já é o valor dobrado da mentoria, tá? Então aqui só os bônus já que você vai ganhar lá na mentoria já vale, já foi, tá? O link tá na bio. Se você quer, né? Se você quer se jogar nessa jornada e adentrar esse caminho aí junto com as mulheres, seja bem-vinda. A mentoria, dessa turma, ela é 777, tá? É 777, mas ela está por 397. E eu vou dar um presentão, porque esse 397 vai ficar, esse valor ia subir, né? Até o dia 8, mas eu vou manter 397 porque eu quero te ver lá, tá? Eu quero te ver na mentoria. Então, de 777 por 397 até o dia 8, tá bom? É uma alegria muito grande ter você aqui. O link tá na bio. Seja bem-vinda.
A Kátia tá falando aí, a leitura do aniversário é linda, emocionante, eu choro todas as vezes que escuto. É um presente que você vai ganhar pra vida, né? São áudios que você vai levar pra vida. É uma coisa que você vai ter aí pro resto da vida e você vai poder ouvir quantas vezes você quiser. E todas as vezes que a gente se sentir afastada da nossa essência, a leitura galáctica, ela te traz uma consciência, tá? De qual é o seu lugar e quem é você aqui na vida, tá? A devolutiva que faz todo sentido para essa caminhada. Oxe, Michele, e como, né? E como? Eu tenho um prazer de servir dentro da mentoria. Eu não tenho os encontros online, né? Que acontece uma a cada semana. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, né? Os nossos encontros são mais ou menos 2 horas, mas às vezes passa de 2 horas e meia. É tudo muito democrático, então os horários são os dias da semana, eu sinto um dia da semana, às vezes a gente faz fim de semana, às vezes a gente faz durante a semana à noite, mas tudo é votado na enquete, por isso que eu gosto do Telegram, porque o Telegram ele é mais sutil, ele é mais calmo, né? E lá a gente pode, ele é mais moderno do que o WhatsApp, então lá a gente abre enquete, a gente põe votação, dá para gravar vídeo, é muito bom, é tudo super tranquilo. Todos os nossos encontros são pelo Zoom, né? A gente faz os encontros no Zoom uma vez por semana e todo o restante do conteúdo a gente vai fazendo pelo Telegram, tá? Então o link tá na bio. Eu espero de verdade que você se jogue nessa jornada. Todo mundo que despertou fichinhas aí, né, ao longo da aula, se joga, que vale a pena, vale muito a pena. As meninas estão aí, que são minhas ex-alunas, sabem o quanto eu me entrego na mentoria. E se você tá aqui, despertou a chave, né, não é à toa. Tem algo para você que te chama, tá bom? E eu posso te ajudar. E eu digo sim para mim, espero que você diga sim para você também. Porque essa entrada para a mentoria é um sim que você não está dando é para mim, está dando para você. Como uma oportunidade de avançar, de ir em frente, de seguir, de romper ciclos, de romper bloqueios e principalmente de você entender qual é o seu lugar aqui, na vida, no mundo, nesta terra. A gente reconhecer e sentir a presença de quem somos e de onde viemos, isso não tem preço. E é sobre esse sentir, de ter esse dentro de mim, quem sou eu, e eu ter a presença e essa força de entender quem eu sou, nós vamos conversar amanhã. Nós não vamos para o Zoom amanhã, nós vamos ficar aqui às 22, eu estarei aqui, porque sua aula de hoje já vi assim que tem muita coisa, mas não senti de fazer exercício sistêmico. Tem mais coisa para sair aí debaixo da lata. Então a gente vai trazer isso à tona, né? Amanhã aqui no Instagram. E se eu sentir, quem sabe a gente vai para o Zoom no sábado, né? Mas vamos sentir, vamos deixar o campo reverberar. Porque se a gente está tratando de feminino, a gente está falando de intuição. E se a intuição fala que não por enquanto, é não por enquanto, né? Então, mudança de planos, nós vamos amanhã, às 22 aqui, para falar sobre pertencimento. A gente vai tratar amanhã e trazer consciência sistêmica sobre pertencimento. É aquela sensação de cair de paraquedas neste lugar, o que eu estou fazendo aqui, onde estou, este lugar não me pertence. Quem nunca foi num aniversário de família e olhou para todo mundo e fala, meu Deus, mas por que eu vim nesse lugar? Por que eu vim nessa família? Obrigada, Elis Márcia, sucesso para nós, amada. Né? Quem nunca sentiu isso? Levanta a mão. É o que mais acontece. E quando a gente não tem esse sentimento, né? De pertencimento, essa é a sensação que a gente tem, essa sensação de vazio, tá? Mas a gente não tá no lugar errado, nem com as pessoas erradas. Nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, com as pessoas
certas. Só que eu preciso sentir com o meu coração que eu faço parte. E esse sentimento de fazer parte é o que nós vamos conversar amanhã. E eu espero você para a nossa 4ª aula na semana gratuita, que está quase chegando ao fim. Mas a gente ainda tem muita estrada pela frente. Eu te vejo aqui amanhã, tá bom? Beijo grande, fica com Deus. Gratidão pela sua presença. Eu vou colocar uma musiquinha aqui, porque se é feminino, a gente não pode encerrar sem música, né? Sobe esse coração aí, se você gostou, se fez sentido. Gratidão. De verdade, gratidão. Tô muito feliz. Tá? Muito feliz. Por tudo e por todos e por você já valeu a pena. Por tudo, por todos e por você é que eu tô aqui, é que eu faço todos os dias, é que eu produzo conteúdo, é por você, por mim, é pela vida, é servir a vida com alegria. Estou aqui a serviço da vida. E servir a vida é uma alegria. Tinha 2 convidadas para trazer, minhas convidadas me deram bolo. Quem sabe amanhã? Deve ter acontecido alguma coisa lá, né? Gratidão. Diga para você, eu me abro a algo novo a serviço da vida. Eu me abro a algo novo a serviço da vida. Foi com essa frase, quando eu comecei lá atrás, na constelação, foi essa frase que eu trouxe por anos, ainda trago. Hoje eu digo, eu sirvo a vida. Eu estou aqui para servir a vida, né? Eu sirvo a vida com alegria. Mas eu vibrei muito nessa frase e ainda vibro, né? Eu me abro a algo novo a serviço da vida porque eu estou aberta para o inesperado. E é o inesperado que me transforma, tá? Não esquece disso quando você pensar na mentoria. O inesperado me transforma, o esperado me engessa. Não esquece disso. Não tenha medo, se joga. Te vejo lá. Beijo, até amanhã. 8h02 eu te vejo aqui, tá? 8h02, 8h02. Gratidão a você, Crick, pela presença. Que bom que fez sentido, que bom que esclareceu. Tô aqui para isso. Esse é o meu serviço aqui. Beijo.